Bem, já há uma reação do astrofísico Avi sobre essa nova imagem, vamos dizer também, uma nova visão sobre o que está acontecendo com o cometa 3 Atlas. E é que há pouco eu compartilhei essa imagem com vocês, uma imagem que teria sido fotografada pelo astrônomo T. Rex Isaac Tal, embora esse seja o sobrenome, é um astrônomo que captou essa imagem ontem, dia 15 de novembro, e que, então, mostra essa proeminente anticauda e duas caudas adicionais, essas na direção do Sol, apontando uma delas para o canto inferior esquerdo da imagem que vocês podem observar. Essa é uma anticauda. Vamos ver se conseguimos, vamos tirar nós mesmos. Aí está perfeitamente indicado. Uma que é uma anticauda muito visível, a outra são 12 caudas, que de acordo com o que está sendo compartilhado, são duas. Essas duas são duas caudas adicionais, e essa é a anticauda, ok? A direção para o Sol, para onde essas caudas estão indo, chama atenção. Principalmente essa aqui, que agora está indo em direção ao Sol. A pergunta que Ávila faz nesse momento, e uma das reações dele que chama a atenção, publicadas no próprio blog dele, não diz o seguinte: isso é poeira ou é tecnologia? A física está por trás principalmente dessa anticauda. Ainda é incerta. Segundo o que ele propõe, isso poderia ser causado por partículas de poeira gigantes de 100 micrômetros, muito mais pesadas do que as partículas comuns dos cometas. Segundo o que o próprio Ávila relata, há uma alternativa muito interessante que está chamando a atenção nesse potencial cometa. Não seja lá o que for esse objeto, ele não... Interestelar, isso sim. Vamos ver. A outra hipótese sugere que são fragmentos de gelo que poderiam evaporar tão rápido que não chegam a formar uma cauda típica, gerando assim esse estranho fenômeno visual. É uma alternativa, uma hipótese diferente, que bom, também queria compartilhar com vocês hoje, Ábilo. Ele propõe que poderia se tratar de um objeto tecnológico com jatos colimados que atuam como propulsão, gerando uma anticauda ao se afastar do Sol. O fato dele ter se movido 30 graus para longe do Sol, que surge essa anticauda, pois isso simplesmente o torna único. Os dados espectroscópicos que estão a caminho vão nos ajudar a saber mais. Ainda não temos essa informação. Lembram que nos próximos dias terá também a separação das lãs. Vem aí o que eu chamei de avalanche de informações que está prestes a acontecer e que vai nos ajudar muito a entender muito mais o fenômeno. Com dados! Claro, dados científicos. Os espectrogramas que vão ser publicados nesses dias vão nos ajudar a distinguir, por exemplo, as emissões que estão. Pode ser que sejam naturais, o que é bem provável, ou não sejam. Segundo relatos, ali será possível ver que tipo de quantos metros por segundo, quilômetros por segundo, estão aumentando esses jatos artificiais ou naturais. Vai depender da velocidade dos jatos. Se os jatos têm velocidade igual à das reações químicas, você diz, veja, é uma reação típica de jatos químicos normais, como qualquer comentário, sabe? A velocidade dos jatos é excepcional e isso soa mais como algo artificial. Diz, isso é um trabalho de detetive, diz Loeb, que confia que os dados que virão vão permitir descobrir a verdadeira natureza do objeto conforme ele se aproxima da Terra. De agora até o dia 19 de dezembro. Mas durante esses dias, vem muita informação muito interessante, além daquelas. Segundo o que diz esse astrofísico, o diretor do projeto Galileu e professor de Harvard, e até mesmo assessor da Casa Branca. Aliás, ele é autor de vários best-sellers, entre eles Extraterrestre e Interestelar. Falando sobre aquele objeto, aquele bólido que caiu na Terra, que, bom, se sabe que é interestelar. De acordo com o que ele relata, a próxima data importante não é só o dia 19, mas praticamente todos os dias, através
de todas as informações que virão, principalmente a partir de amanhã, segunda-feira. Então, eu acho que ainda temos muito para descobrir sobre esse objeto. Outro assunto que também chama a atenção é que surgiu mais informação sobre a possível idade dele. As estimativas indicam que ele teria até uma quantidade surpreendente de anos, mais ou menos uns 14 bilhões de anos, o que o tornaria um cometa ou corpo, o mais antigo do nosso sistema solar neste momento. Imaginar que esse cometa poderia ter aproximadamente 14 mil anos é, portanto, algo alucinante. Pensar nisso. Quanto tempo tem esse nosso universo? Bem, de cara já é um tema interessante, porque calculam que o universo tem 13,8 bilhões de anos. E para o objeto, eles calculam mais ou menos essa mesma quantidade. Ou seja, calculam que ele tem 14 bilhões de anos. Na verdade, isso é mais antigo que o universo, Carso. Evidentemente, a data aí está errada. O universo não tem 13,8 bilhões de anos, que é o que eles calculam? Então, em teoria, nenhum objeto poderia ser mais antigo que o próprio universo. Mas realmente têm sido publicadas justamente idades em que falam de mais de 10 bilhões de anos. Agora, nesses assuntos também não há muita exatidão. Por exemplo, o cálculo da idade do universo também não é muito exato, para falar a verdade. E o que realmente chama a atenção e no que realmente acreditam é que é antiquíssimo. Mas calcular isso, bem, ou é um erro de tradução ou de outra coisa, ou simplesmente um erro de cálculo. Outro assunto que chama a atenção é o que está no famoso disco espesso ao redor do sistema solar. O quê? O que é chamado de antigo? Antigo? O que é? Ele chama de antigo da teoria. Eles têm um 0,67 tantos quanto Elúrbia tem. Darei informação se esta fosse uma. Ou seja, quando o cometa surgiu ou estava avançando, em teoria, insisto, isso é em teoria, então seria muito antes de a Terra existir. Ou seja, já tinham se passado bilhões de anos e o cometa ia avançando. Então esse objeto e a Terra ainda nem tinha se formado? Então insisto, se datas e números coincidirem, mas enfim, é um assunto que realmente parece incrível, né? O que calculam os que são mais conservadores, digamos, nesse assunto, é que o cometa teria entre 4 e 10 bilhões de anos. Esse é o cálculo, certo? Mesmo se viesse de uma estrela jovem, poderia ter 1 bilhão de anos. Então, ainda há debate, evidentemente, diante desses dados tão curiosos que têm aparecido sobre o cometa. Né? A idade é um tema que continua sendo, então, um tema de debate, né? E outro tema, outro assunto que eu acho que a gente vai conversar mais tarde é o tema do brilho. Hein? Olha, com o brilho deveria ser mais pleno agora, né? O brilho não está diminuindo de intensidade e o objeto não chega a se desfazer ou desaparecer, como teoricamente deveria acontecer ao se sublimar. Fiquem bem. Nos vemos em breve diante de tudo que acontece. Então, continuamos daqui e seguimos informando sobre isso e outras notícias. Até logo!